Olá, internautas e usuários do portal O Tempo. Também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos iniciando a Live do Tempo, que nesta semana destaca a economia em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Unimed BH, Samuel Flam. Participe conosco através do WhatsApp 988-100-917. O DDD é o 31. E também pelo Facebook, facebook.com/portal O Tempo. Bom, aqui no estúdio comigo, o editor de economia, Carlon Aredes. Boa tarde, Carlon, tudo bem? Tudo bem, Lenice, boa tarde, ouvintes, internautas. Estamos aí para mais uma jornada, né? Com certeza. Meu boa tarde também para o doutor Samuel Flam. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus, Lenice. Meu abraço a você, Carlon, e um abraço a todos os ouvintes e internautas, um abraço virtual a todos vocês. Obrigada, doutor Samuel. Bom, a Unimed BH é a 7ª maior operadora do país, com mais de 1.200.000 clientes. E está instalando novos leitos. Temos aí mais 200 leitos na rede própria. Onde eles ficam, doutor Samuel? Bem, Helenice, frente à pandemia que nós estamos vivendo, a gente, para dar segurança aos nossos clientes, expandimos a rede própria. Desses leitos, nós expandimos 10 leitos novos na unidade, no Hospital HU Contorno, nós expandimos mais 10 leitos de UTI no Hospital Infantil São Camilo, reabrimos o hospital da Unimed Betim, no centro, com 40 leitos de enfermaria, 20 unidades de CTI. Abrimos mais 10 leitos no Hospital Novo de CTI e transformamos também a unidade da Pedro I, que é uma unidade ambulatorial, em um hospital de campanha. Lá nós temos 120 leitos, dos quais 20 já estarão operacionais na segunda-feira, e à medida da necessidade nós iremos ampliando, certo? A gente tem uma análise praticamente diária para ver a necessidade de expansão, se necessário. Obviamente, isso nós estamos falando da rede própria, mas também nós temos a rede parceira, né? Quase todos os hospitais de Belo Horizonte são parceiros da Unimed e todos eles fizeram um reforço de leito de forma que a gente possa atender todas as demandas, dando a melhor segurança para os nossos clientes. Doutor Samuel, a pandemia, né, ela está tendo um efeito sobre os custos da Unimed, ou está tendo um certo alívio também, porque outras patologias não estão sendo, outras demandas, né, não estão sendo feitas nesse período, né, as pessoas estão deixando de fazer as cirurgias eletivas, consultas, e como é que está esse equilíbrio aí de custos? A sua pergunta, Carlon, é muito interessante. Então, nós podemos dizer que nesse momento nós temos um aumento absurdo de insumos. Para te dar o exemplo, a máscara comum, essa máscara que a gente põe sobre a face, né, que é a máscara cirúrgica, ela saiu de um preço de 9 centavos para R$ 2,40. Não bastasse o aumento de preço, o aumento de consumo de quase 6 vezes mais a utilização desse material, certo? Então a gente tem um aumento, e isso eu usei como exemplo, porque outras máscaras, N95, gorro, capote, botas, macacões, aquele protetor facial, o shield, então tudo isso que era praticamente era muito pouco usado, alguns desses materiais hoje estão sendo intensamente usados, intensamente descartados. E uma das principais diretrizes que a Unimed tem é a proteção do seu pessoal na linha de frente, os médicos cooperados, os nossos colaboradores, para que a gente não haja um contágio deles. Bem, quanto à redução de uma utilização, nós entendemos que os procedimentos eletivos, seja uma cirurgia de uma prótese de joelho, seja uma cirurgia de hérnia, de qualquer esse tipo, ela
ela não está deixando de ser feita, ela só vai ser postergada. Então, você pode usar essa conta por um mês, mas se você colocar a conta num período maior de tempo, a gente acredita que isso tudo terá uma compensação, certo? É só uma postergação da utilização dessas cirurgias, tá? Ô Samuel, agora, a Unimed, aliado a isso, né, esse aumento de custos, por outro lado, a Unimed BH, que tem 53% de participação do mercado, ela se prepara de alguma forma para pós-pandemia em relação ao número de clientes? Esse número pode abaixar com um desemprego maior e uma falta de renda do trabalhador para bancar um plano de saúde? A Unimed Belo Horizonte tem 53% do market share, né, daqui de Belo Horizonte, dos clientes de plano de saúde, e conta também e dá assistência também aos clientes da Seguros Unimed, aos clientes do intercâmbio de Unimedes do interior, que por vezes não realizam procedimentos complexos, às vezes cirurgias neurológicas, às vezes procedimentos cardiológicos, cirurgias valvulares, né? E também aos clientes da Central Nacional Unimed. Então, esse número, ele sobe para cerca de 60%. Vai haver uma mudança grande no cenário nacional. Se a gente vê quais são as expectativas, né, de uma queda do PIB, isso vai ser uma queda mundial e o Brasil também terá seu reflexo importante. Então, diferente de outras crises que o Brasil teve um encolhimento e o mundo estava crescendo, nesse momento o mundo inteiro deve decrescer, talvez com exceção da Índia e da China. Das consequências desse decréscimo é a redução do número de empregos. Inúmeras cadeias, né, a aviação, a indústria de carros, a indústria de turismo, nós teremos uma redução importante de determinadas cadeias e o que a gente espera é que essa recuperação seja rápida, certo? É isso que a gente espera. No entanto, a gente está vendo diretamente que os empregos estão sendo afetados, e isso é uma conta direta, mas também nós podemos considerar aqueles que não têm emprego, que são pessoas ocupadas, que exercem alguma atividade, que nesse momento também estão paradas e que às vezes não entram na contabilidade dos empregados. Então, os desempregos que podem vir a surgir aí em decorrência da pandemia, isso afeta diretamente, então, aí a base de clientes da Unimed, né? O senhor sabe mensurar mais ou menos em quanto pode ser esse impacto aí para este ano ou para o próximo? Tanto no volume de clientes como no faturamento da cooperativa também, não é? Nós podemos utilizar como base a crise de 2015. Naquele momento, a Unimed perdeu cerca de 5% dos seus clientes. Isso é uma base de cálculo, mas quando perde emprego e um empresário demite, uma empresa demite, a empresa às vezes fica com a gente, mas com um menor número de clientes. A nossa expectativa é que haja uma perda, sim, com certeza haverá. O que a gente espera é que a recuperação seja mais rápida. Se a gente tomar o ano de 2014, 2015, esse número ficou em torno aí de 5%, em torno aí de 70 mil clientes. Que logo depois, né, no ano, se a gente olhar os números do final de 2019, a gente já tinha ultrapassado e recuperado esses clientes. Uma da visão que a gente tem de recuperação de cliente é pelo padrão de assistência, de qualidade dos serviços da Unimed Belo Horizonte. Bom, você está acompanhando também a live do Tempo no facebook.com/portal O Tempo. E eu já tenho aqui alguns internautas mandando abraço, a Patrícia Rangel, assistindo Carlos Penido, Heron Domingues, o Pedro Rocha, o Rian Matos. Tem também, doutor Samuel, a Estela Luz. Ela disse que é sua ex-colega do CDTN.
Sim. Pois é. Um abraço a todos eles, virtual. Sempre e se virtual. Cuidem. E muito, né, doutor Samuel? Nesse momento, com certeza. E ela também aqui, tem mais gente aqui, o Pedro Alexandrino e a Vicilene Santos. Ela dá boa tarde, obrigada, Vicilene, pela sua audiência. E ela pede para tirar uma dúvida. Ela paga um plano Unimed para ela, para os seus filhos, mas na cidade dela, que é Teófilo Otoni, não tem UTI no hospital da Unimed. Quem paga a UTI, quem paga o plano e precisa da UTI, como faz? Né? Nesse caso, Sr. Samuel. Bom, do mesmo jeito que eu falei, algumas Unimedes que não conseguem fazer atendimentos com certa complexidade, os centros mais próximos, né, por vezes não é sempre a grande Belo Horizonte, que é o centro mais próximo de onde ela está, normalmente eles são encaminhados para Unimedes mais próximos que dão esses serviços de alta complexidade. Então, as Unimedes funcionam num sistema de intercâmbio, todas elas se amparando, principalmente no que cada uma delas não faz, centralizando na região metropolitana de Belo Horizonte as maiores complexidades em parceria com os seus hospitais. Doutor Samuel, o senhor disse aí sobre esses impactos, né, Sim, nos custos da Unimed, na questão de base de clientes. O efeito disso na precificação do plano, né, nos reajustes futuros, como é que vai ser? Olha, o reajuste futuro das pessoas físicas, dos contratos familiares, ele é uma determinação da Agência Nacional de Saúde. Os contratos de grandes empresas, eles são uma negociação direta, então eles têm um outro modelo. A agência tem uma metodologia de cálculo, né, baseado em consumo, certo? Mas eu acredito que nesse momento a agência terá uma certa dificuldade de precificar, primeiro, do aumento de custos das operadoras e, em segundo lugar, um certo empobrecimento da população como um todo. A perda de emprego, a redução do comércio, inúmeras cadeias paradas de avião, de carro, de turismo, a cadeia de serviços, pequenos serviços, ela toda sendo afetada, isso realmente produzirá uma complexidade a mais para a agência determinar os modelos de custo dela. Mas o senhor acredita que pode haver um congelamento no preço do plano a partir de agora, ainda este ano, e para isso ser uma realidade nos próximos tempos? Helenice, diferente de uma companhia aérea que nesse momento está parada, mas põe o avião no chão, certo? Não gasta combustível, ela deu férias para o pessoal que está trabalhando com ela, os pilotos. No caso da Unimed Belo Horizonte, nós estamos em pleno voo e em voo acelerado, certo? Sim. Os custos dos EPIs, né, do material de proteção, as ações que a Unimed está fazendo para assegurar aos seus clientes a melhor assistência, a maior garantia, todos os processos inovadores, desde a consulta online dirigido para o Covid, no sentido de reduzir o contágio, lembrando que nas epidemias respiratórias, um dos locais de maior contágio costuma ser as salas de espera de hospitais e de consultórios. Então, assim, todo esse mecanismo que foi feito no sentido de dar melhor assistência, de preservar a qualidade assistencial e garantir para os nossos clientes que, se necessário, ele terá toda a qualidade dispensada a ele. Eu acho que isso é muito importante a gente colocar isso. Doutor Samuel, o senhor citou aí a consulta online. Como é que está esse serviço? É um serviço que veio para ficar? Qual o tipo de demanda que está aparecendo? Conta um pouco para a gente.
Eu acho que a gente pode dividir isso aí em duas grandes frentes. A primeira frente é a consulta online específica do Covid, certo? Ela foi implantada com o objetivo de dar orientação e de abrir até um fluxo preferencial para quem tem sintomas. Hoje esse número, nós chegamos aí em torno de 12 mil clientes já atingidos por essa metodologia, nós temos cerca de 100 médicos trabalhando com isso. Uma das consequências é o atendimento, tranquilizar a pessoa que os sintomas dela não batem com os sintomas do Covid. Por outro lado, se ela tem sintomas compatíveis, né, ela é encaminhada num trajeto preferencial já para os hospitais. E quando o procedimento não é conclusivo, a gente coloca esse paciente em telemonitoramento. Então, nós já tivemos um número grande de pessoas que entraram no telemonitoramento, certo? E uma série delas já receberam alta. Então, hoje nós devemos ter cerca de 600 pessoas em telemonitoramento e já demos... desde o começo desse processo, já foram quase 9 mil clientes que foram seguidos por esse telemonitoramento. Então, esse é um dos mecanismos que a gente criou para dar segurança. Uma outra consulta que foi autorizada pelo Ministério e está sendo colocada pelo CFM é a consulta normal, a consulta por especialistas. Nós entendemos que isso é um procedimento complementar, certo? É para aquele paciente que já tem o seu médico, que já consulta com ele regularmente, certo? E que quer ter uma orientação, que quer mostrar alguns exames, certo? É aquela consulta complementar ao procedimento de um médico que já estabeleceu com esse paciente uma relação de confiança, já o examinou, certo? Já tem um relacionamento. Então, assim, esse é o modelo de trabalho que a gente está fazendo. Você me fez uma pergunta, bom, e pós-Covid, o que vai acontecer? Bem, nós temos que esperar passar o processo, nós vamos seguir todas as orientações do Ministério, do Conselho Federal de Medicina, no sentido de estar de acordo com toda a legislação vigente. Entendemos também que a consulta presencial para os pacientes estabelece uma relação de confiança, uma relação médico-paciente, estabelece uma proximidade, e a gente não pode esquecer disso, que no meu modo de ver é um fator primordial para sucesso terapêutico. Uhum. Doutor Samuel, agora falando de contratações, não é uma coisa boa, uma notícia boa nesses tempos de pandemia. A Unimed BH contratou mais de 300 pessoas. Tem previsão de abertura de novas vagas? As pessoas que estão interessadas, como é que elas fazem para saber se temos aí mais contratações na Unimed? Onde procurar? Bem, as publicações estão sempre no nosso site, toda vez que existe, de maneira geral, costuma ficar aberta para uma ou outra vaga, mas nesse momento, com essa expansão que a gente fez desses 200 novos leitos, a gente contratou 350 profissionais. E, se eventualmente houver abertura ou necessidade de maior abertura de leitos, a gente fará novas contratações, certo? Então é importante que a gente, cada vez que a gente abrir um leito, a gente abre a contratação de novos profissionais até antes do leito estar preparado, porque a gente traz, a gente treina. Um dos pontos fundamentais do nosso treinamento é a segurança do pessoal, como se paramentar, como se coloca a máscara, quando coloca um gorro, como é a colocação de luva. Pode parecer que isso tudo é chegar aí colocando, não é. Certo? Tem que ter um procedimento muito bem treinado, com muito cuidado, não só para colocar o material, quanto para tirar esse material teoricamente contaminado, como descartá-lo. Então, assim, como nosso propósito fundamental é evitar que a gente tenha
uma contaminação do nosso pessoal que está na linha de frente, porque se a gente não tiver o profissional na linha de frente, não funciona respirador, não funciona leito, não funciona atendimento. É fundamental, a gente não consegue formar pessoal de uma hora para outra. O manuseio, a complexidade de um respirador, né? Não é só comprar o respirador, é ter gente que saiba utilizá-lo, tem gente que saiba fazer uma intubação sem risco de contaminação das pessoas que estão em seu entorno. Então, assim, é muito importante termos o nosso material, o material físico, mas a presença dos recursos intelectuais, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, do nosso pessoal de enfermagem, é que vai garantir o sucesso dessa nossa ação contra o Covid. Certo? O material é importante. Aqui no portal, no facebook.com/Portal Tempo, tem mais gente participando. Tem o Elbert Neves dizendo que Bolsonaro tem razão. Tem o Johnny J falando como é que está a Unimed em todo o país, como está com essa pandemia, estão lotando e morrendo, tanto como a imprensa está publicando ou não. E tem também a participação do William Santos, que entrou agora para assistir a gente, obrigada a todos, e a Gisele Viana, que está perguntando aqui se está agendando fisioterapia. Então, o que o senhor pode falar sobre esses assuntos, doutor Samuel? Bom, o Brasil inteiro é muito vasto, cada lugar tem um modelo de contaminação. Locais onde tem aeroportos e são centros cruciais de trânsito de pessoas, eles são mais afetados. Então, por exemplo, Manaus, que tem um aeroporto internacional, mas Manaus, todo mundo que quer acaba indo, toda a região no entorno vai para Manaus. Assim como a gente tem São Paulo, a gente tem Rio de Janeiro. O fato da gente ter um aeroporto em Belo Horizonte, apesar de ser um aeroporto internacional, ele não tem o volume que tem em Guarulhos. O fato da gente ser uma região mais interiorana, com menos tráfego no nosso aeroporto, e medidas muito precoces de isolamento, de informação à nossa população. Nós, na Unimed, no dia 3 de fevereiro, certo? Estávamos sentados, conversando e já debatendo, ativando o comitê de crise para que a gente antecipadamente trabalhamos junto com o poder público no sentido de tanto fornecer o sistema que a Unimed tem de consulta online, certo, para a população em geral, mas nós trabalhamos juntando os números, o que cada um tinha de número, qual era a realidade, quais eram os estudos que eram importantes. Então, assim, isso foi feito. O senhor é a favor, então, do isolamento social? Eu acho que a gente deve determinar o isolamento social de maneira temporal, certo? Sim. Cada momento nós vamos ter um modelo, certo? O modelo que deu certo há um mês atrás não será o modelo que vai dar certo daqui a 3 meses. Nós começamos com isolamento horizontal, no sentido de isolar as pessoas. Felizmente, a nossa região metropolitana ela tem tido um número muito pequeno de casos, felizmente, e eu acho que esses números que a gente tem, com certeza são resultados do trabalho que foi feito, de que as pessoas permanecessem isoladas, permanecessem na sua casa. Isso evitou o contágio. Eu chamo a atenção que evitou o contágio do Covid, mas evitou o contágio de outras viroses. Então, quando a gente vê a redução do número de pessoas que foram a pronto atendimento, a gente vê também que outras viroses comuns dessa época, influenza, alguns casos de H1N1, certo? Eles também foram reduzidos, porque quando você tira as aulas,
nas escolas, o contágio entre as crianças que acabam levando a virose para dentro de casa reduziu drasticamente. Então, não é somente uma redução dos casos de Covid, mas é uma redução de todas as outras viroses comuns nessa época do ano, quando a gente está se aproximando da chegada do inverno. Quanto aos serviços da Unimed, eles estão abertos, certo? Tem que ver a necessidade e urgência, certo? Quando há uma urgência, eles estão totalmente abertos, todos os pronto atendimentos dos hospitais da Unimed, quanto dos hospitais parceiros, estão abertos, tem portas separadas para os clientes com suspeita de Covid, todas as cirurgias de apendicite ou qualquer demanda cirúrgica de urgência estão sendo feitas. Nós podemos colocar, houve uma redução, sim, dos acidentes de carro, certo? Dos acidentes de moto, isso é claro. E de acidentes esportivos também, gente que joga futebol, que quebra a perna, com esse isolamento social, isso é nítido. Não Sim. só nos hospitais da Unimed, como nos hospitais públicos, há uma redução muito grande disso. Doutor Mas Samuel, todos continuam abertos. Você está falando de isolamento aí? O isolamento horizontal da forma que está sendo agora, o senhor acredita, o senhor defende que ele seja feito dessa forma até quando? É interessante, porque eu queria aqui fazer um paralelo quanto à questão de tempo. É muito interessante porque às vezes a gente fica cobrando uma data, até o dia 1º à meia-noite ninguém pode sair, mas dia 2 a 1h da manhã todos podem sair na rua. Eu queria dizer, queria fazer quase como uma comparação com um paciente que tem um infarto. Ele vai para o CTI, à medida que ele tem o seu quadro estabilizado, ele vai para a enfermaria. Quando ele tem o quadro estabilizado, ele vai para casa ainda com restrições de voltar ao seu trabalho habitual. Depois você libera ele para que ele exerça o seu trabalho. Você libera ele para que ele faça uma caminhada. Ele te pergunta quando é que ele pode voltar a jogar bola. Então, eu acho que a gente tem que pensar, né, num modelo mais médico, num modelo mais biológico que reduz os nossos riscos de contaminação. E essa abertura provavelmente será feita de uma maneira gradual, respeitando as pessoas mais idosas, respeitando as pessoas que têm fatores de risco, e eu acho importante que a gente tenha isso. A gente viu o que aconteceu no mundo inteiro, começou na China, depois para o Irã, depois para a Itália, os locais que Itália, Espanha, França, Estados Unidos, e a gente viu relatos dramáticos dos médicos em alguns locais que a gente teve contato, inclusive via WhatsApp com esses colegas de outros locais. Ô, doutor Samuel, tem uma pergunta Sim. aqui da Gisele Viana, do facebook.com/Portal Tempo, que todos podem mandar se quiserem, também no WhatsApp 988-100-917. E a Gisele, ela fala o seguinte, primeiro ela perguntou se estava agendando fisioterapia. E aí agora ela falou que ela precisa fazer as sessões de fisioterapia, mas cancelaram o agendamento. Aí tem como reverter isso ou aí é uma questão do caso dela? Eu acho que tem que ver o caso dela. Se houver necessidade de urgência, com certeza será feito. Todos os serviços estão em funcionamento, estão abertos, respeitando as orientações dadas para casos eletivos que puderem ser postergados, certo? Para garantir que a gente tenha a melhor atendimento àqueles que têm Covid. Sim. O Antônio Salvador aqui, ele está mandando também um grande abraço, falou que é ouvinte da gente lá do bairro Santa Efigênia. Ô, doutor Samuel, a gente tem aí muitos hospitais dizendo que estão à beira da falência. E querem negociar com planos de saúde o repasse por um período de 3 a 4 meses de parte da receita estimada que teriam se estivessem trabalhando dentro da normalidade. O senhor acredita que isso é possível?
Isso não só é possível, como já foi feito quando a gente chamou os hospitais para conversar. A Unimed, quando viu a situação, ela imediatamente chamou os hospitais e falou com eles que ela iria garantir para eles, durante 4 meses, 70% do faturamento médio deles. É o mesmo raciocínio que a gente tem para a cirurgia eletiva. Ela não está sendo feita agora, ela está sendo adiada. Então, nós estamos fazendo isso para os hospitais, estamos também fazendo isso para os médicos cooperados, levando em consideração esse mesmo raciocínio. Quando isso apareceu, a Unimed foi a única operadora, pelo que eu sei, do país que se antecipou, conversou com os hospitais no sentido de dar a garantia para os hospitais e, fundamentalmente, para os nossos clientes, que os hospitais vão permanecer abertos, vão atendê-los com o máximo carinho, com o máximo de atenção, com todos os requisitos, com todo o material de EPI para garantir que tenha segurança para cada um dos clientes. Então, assim, essa é uma colocação, a gente viu isso sair no jornal, mas quando isso saiu, a gente já tinha 45 dias que a gente já tinha conversado com os nossos hospitais, prevendo o que ia acontecer pela frente. Doutor Samuel, o senhor mencionou no início da entrevista, investimentos estão sendo feitos emergenciais aí por causa da Covid-19. Mas os planos de investimento da Unimed BH para os próximos anos, eles estão mantidos? Quais são eles? Carlos, a sua pergunta é muito boa, é interessante porque todo o planejamento estratégico que você fez para o ano de 2020, seja da Unimed, seja de qualquer empresa do país, eles tiveram um período que foi o mês de janeiro e fevereiro, e a partir do mês de março, qualquer planejamento estratégico era incapaz de prever uma pandemia com essa virulência. Então, o que eu acho que é importante é que, nesse momento, a gente está olhando num período mais curto de realização, fazendo tudo o que for necessário para garantir o melhor atendimento, com todas essas parcerias, com os hospitais, com os clientes da Unimed, com os nossos colaboradores, com os nossos médicos cooperados e, por que não dizer, com a sociedade como um todo, para garantir o melhor atendimento. Passado isso, o novo planejamento estratégico terá que ser feito baseado em novos dados, em novos números, em novas previsões de crescimento, de expansão, certo? A gente terá, após essa pandemia, uma coisa chamada um novo normal, certo? E eu acho que a gente ainda leva um pouquinho de tempo para entender esse novo normal e efetivamente estabelecer um programa de investimentos a mais longo prazo, Carlos. Tá bom? Doutor Samuel, tem aqui no facebook.com/Portal Tempo, os internautas participando. Tem aqui o Lucas Vieira, parabenizando a cooperativa pela postura e cuidado com os colaboradores da parte administrativa e direcionando a maioria para home office e honrando com os compromissos. Postura essa diferente de muitas outras empresas que foram afetadas pela Covid-19. É o Lucas Vieira falando que faz parte desse time e que se orgulha, que deseja registrar também os parabéns para os profissionais da saúde e na linha de frente. Obrigada, viu, Lucas? Obrigada pela sua participação. Lucas, obrigado. A gente só quer falar que a gente está fazendo tudo para garantir que a nossa cidade, que os nossos colaboradores, os nossos médicos, o cliente, recebam nesse momento o seu melhor atendimento, o melhor que a Unimed pode fazer por eles. Doutor Samuel, e tem também aqui a Joselda Maria Souza perguntando: grávidas estão em risco trabalhando nos hospitais? A gente não há relato a respeito do Covid em relação a eventos durante a gravidez, mas de maneira geral a gente tem tirado as pessoas que têm algum fator de risco da frente de atenção a esse tipo de paciente, que é o paciente com Covid. Sim.
Essa plataforma da consulta online que a Unimed instalou no sistema dela, a Unimed passou também, a Prefeitura de Belo Horizonte está usando essa plataforma. Existe aí alguma outra prefeitura que pode usar? A Unimed vai disponibilizar isso? A Unimed está disponibilizando para todo mundo que assim o desejar. A gente cede um programa, é um programa robusto, certo? E ele tem um objetivo muito claro. Quando você, em outras epidemias, por exemplo, vou dar o caso específico da dengue. Quando um paciente com dengue se dirige a um pronto atendimento, ele não oferece o risco de contágio com um paciente que está sentado, posso dizer, pela proximidade, até abraçado com ele, certo? Porque não tem um contágio de pessoa a pessoa. No caso das epidemias, das pandemias respiratórias, o raciocínio é completamente diferente, já que cada pessoa pode contagiar outra pessoa. Então é importante, a gente viu que em outras epidemias, inclusive com mortalidade muito alta, seja da SARS, a MERS, seja do começo do H1N1, epidemias respiratórias, o controle é diferente. E uma grande incidência de contágio nesses locais que o paciente às vezes tem febre ou tem um mal-estar, ele se dirige a um pronto atendimento. Então, assim, é importante a gente saber que essa orientação, esse caminho, ou seja, quando o paciente já vai encaminhado pela consulta online específica do corona, ele já tem uma porta de entrada separada, já sabe para onde se destina, de tal maneira que ele assegura que se ele não tiver o corona, ele não tem o risco de adquirir ali dentro, e se ele tiver o corona, ele não tem risco de passar isso para frente. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Samuel. A Rose Dornelas, no facebook.com/Portal Tempo. Ela pergunta: os funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte, em sua maioria, aderiram ao plano da Unimed BH. As carteirinhas como clientes têm vencimento para agosto corrente. Há previsão de manutenção do contrato? Teremos atendimento aí, nesse caso da pandemia, caso ela se estenda? É a pergunta da Rose Dornelas. É um contrato junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acredito que não há motivo nenhum para que a gente entenda que essa parceria não possa continuar, principalmente nesse momento de pandemia. Bom, a Ofélia Lúcia Pedrosa também entrou e quero agradecer a todos os internautas aí que participaram com perguntas hoje na entrevista, na live do Tempo com o presidente da Unimed BH, Samuel Flan. Doutor Samuel, quero agradecer a sua presença aqui na live, muito obrigada, e as suas considerações finais. Eu queria te agradecer, Lenice, pela oportunidade de expor aos seus internautas, aos seus ouvintes, os nossos pontos de vista. Carlon, obrigado pelas suas perguntas. Dentro da Unimed, nós temos um propósito muito importante, que é juntos com você, cuidando da saúde. Nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade da saúde, é que a gente consegue mostrar quem realmente está preparado, quem realmente consegue oferecer uma assistência de qualidade para o seu cliente, e eu acho que é isso que é importante, e esse é o grande objetivo da Unimed Belo Horizonte. Um abraço a todos vocês. Quero deixar registrado meus agradecimentos a cada um dos médicos cooperados da Unimed, a cada um dos colaboradores da Unimed, a cada um dos nossos parceiros e aos clientes também, de tal forma que a gente está preparado para atendê-lo. Obrigada, doutor Samuel. Bom trabalho aí, bom desafio pela frente, obrigado, não é que é comandar. Abraço. Estamos à disposição. Um abraço. Um abraço para o senhor também. Bom trabalho. Carlos, obrigada e pela sua participação mais uma vez, né? Nessa live do Tempo aí, dessa semana que estreamos, né? É isso aí, Leni, sempre juntos, né? Muito obrigado, doutor Samuel. Obrigado aí a participação dos ouvintes, dos internautas, e até segunda-feira. Pois é, gente, quero agradecer a audiência de todo mundo que participou e que assistiu à live.
aqui por todas as nossas plataformas. E te contar que amanhã não tem live. Amanhã é feriado, a gente vai dar um descanso. Mas na segunda-feira estamos de volta com a Live do Tempo. E vai ser uma semana toda dedicada ao setor automotivo. Na segunda-feira teremos o presidente da Fiat Chrysler para a América Latina, Antônio Filosa. E aí eu te espero, tá? A partir de 2h. Até lá, não é, Carlos? Estamos aí. E aí vai ter a participação também de Raimundo Couto, que é o editor do Supermotor aqui do Tempo. Uma ótima tarde para todos e até segunda. Tchau!